Você já se sentiu rejeitado por aqueles de quem mais você esperava apoio? Hoje vamos explorar uma passagem impactante do Evangelho de Marcos, onde Jesus enfrenta a rejeição em sua própria cidade. E vamos ver como, mesmo em meio a essa rejeição, a missão continua. Fiquem com a gente para entender como a rejeição pode se transformar em aceitação e como a mensagem de Cristo permanece inabalável. Vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos por esse momento de estudo. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie enquanto estudamos a história de Jesus em sua própria cidade. Que possamos aprender com essa experiência e encontrar forças e inspiração para a nossa própria caminhada. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos ao nosso estudo da lição através dos comentários de Ellen White. Estamos estudando a lição 5, Milagres à margem do lago. O verso para memorizar desta semana está em Marcos capítulo 5, verso 19. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. No texto de Marcos 6, versos de 1 a 6, nós vemos Jesus retornando à sua cidade natal, onde, em vez de ser acolhido como o Messias, ele é rejeitado. As pessoas que o conheceram desde a infância não puderam aceitar sua autoridade e poder. Por que será que isso aconteceu? O contraste entre essa rejeição e a aceitação da missão dos 12 apóstolos, além da trágica morte de João Batista, nos traz lições valiosas sobre perseverança e fé. Vamos explorar juntos esses eventos e compreender como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Jesus volta à sua cidade natal, Nazaré, e começa a ensinar na sinagoga. As pessoas, ao ouvir seus ensinamentos, se surpreendem com sua sabedoria e os milagres que ele realizava. No entanto, a familiaridade deles com Jesus, o filho do carpinteiro, os impediu de reconhecer sua verdadeira identidade. Eles se perguntavam: não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? A incredulidade e a falta de fé deles levaram Jesus a dizer: um profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Apesar da rejeição, Jesus continuou sua missão. Em contraste, vemos a missão dos 12 apóstolos enviados por Jesus para pregar e curar. Eles foram aceitos em várias regiões e a mensagem de Jesus se espalhou. No entanto, o capítulo também nos lembra da dura realidade da rejeição com a história de João Batista, que foi decapitado por ordem de Herodes. João Batista foi um profeta aceito por muitos, mas também rejeitado e morto pelo poder corrupto. Esses eventos nos mostram que a missão de Jesus e seus seguidores enfrentam tanto aceitação quanto rejeição. A rejeição de Jesus em Nazaré não impediu que ele continuasse sua obra. A aceitação dos apóstolos e a trágica morte de João Batista nos lembram que a mensagem de Cristo é poderosa e enfrenta resistência, mas continua a transformar vidas. Vamos expandir nossos conhecimentos sobre essas histórias através dos comentários de Ellen White a partir de agora. As palavras de Jesus a seus ouvintes na sinagoga de Nazaré atingiram a raiz da justiça própria deles, impressionando-os com a amarga verdade de que haviam se separado de Deus e perdido o direito de ser seu povo. Cada palavra cortava como faca,
ao ser apresentada a verdadeira condição em que estavam. Agora depreciavam a fé que, a princípio, Jesus lhes inspirava. Não admitiriam que aquele que surgira da pobreza e da humildade fosse mais do que um homem comum. Sua incredulidade gerou malignidade. Satanás os dominou e, irados, clamaram contra o Salvador. Haviam se desviado daquele cuja missão era curar e restaurar. Manifestaram então os atributos do destruidor. O desejado de todas as nações, páginas 180 e 181. A mensagem dos discípulos era a mesma de João Batista e do próprio Cristo. Está próximo o reino dos céus. Não deviam discutir com o povo se Jesus de Nazaré era ou não o Messias, mas deviam fazer em seu nome as mesmas obras de misericórdia que ele realizara. Em sua primeira viagem missionária, os discípulos deviam ir exclusivamente em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, verso 6. Se nesse momento tivessem pregado o evangelho aos gentios ou samaritanos, teriam perdido a influência para com os judeus. Ao despertar os preconceitos dos fariseus, teriam se envolvido em conflitos que os teriam desanimado no início de seus trabalhos. Mesmo os apóstolos demoraram a compreender que o evangelho devia ser levado a todas as nações. Enquanto eles próprios não fossem capazes de entender essa verdade, não estariam preparados para trabalhar pelos gentios. Se os judeus recebessem o evangelho, Deus os faria seus mensageiros aos gentios, como planejava. Desse modo, eram eles os que deviam ouvir primeiro a mensagem de salvação. O desejado de todas as nações, páginas 274 e 275. Porque os governantes não creram em Jesus, o povo não estava disposto a aceitá-lo. Ele foi um homem de dores e familiarizado com dificuldades. Não suportavam ser governados por sua vida sóbria e abnegada. Desejavam desfrutar da honra que o mundo concede. Contudo, muitos seguiam o Filho de Deus e escutavam suas instruções, banqueteando-se com as palavras que tão graciosamente caíam de seus lábios. Suas palavras eram repletas de significação, mas tão claras que os menos estudados as poderiam compreender. Satanás e seus anjos cegaram os olhos, obscureceram o entendimento dos judeus e instigaram os principais do povo e os governadores para tirar a vida do Salvador. Muitos dos juízes e anciãos creram em Jesus, mas Satanás os impediu de confessá-lo, pois temiam a humilhação vinda do povo mais do que a Deus. Até aí, a astúcia e o ódio de Satanás não tinham destruído o plano da salvação. O tempo para o cumprimento do objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo estava se aproximando. Primeiros Escritos, páginas 155 e 156. E então, como vocês lidam com a rejeição na sua própria vida? Compartilhem suas experiências nos comentários. Vamos continuar firmes na nossa missão, assim como Jesus e seus apóstolos fizeram. Se esse estudo tocou o seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos, que possamos continuar aprendendo e crescendo juntos na fé. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.